por favor, vamos entrando aí, tá? E pessoal, vocês que estão aí sentados aí no fundo, pula uns 2 lances de cadeira para eu ver vocês mais de perto, tá? Eu sei que eu sou barbudo, mas eu não mordo. Só garanto que eu sou gente boa, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o contexto histórico. A minha parte, vamos dar a introdução ao contexto histórico da carta de Filipos, tá? Quantos aqui, nesse intervalo de tempo, leram o livro de Filipenses? Quantos leram aqui? Amém? É uma carta relevante e muito importante. Vocês concordam comigo? E não há nada melhor para eu compreender a profundidade de um livro bíblico do que estudando o contexto, daquele fundo muito mais concreto, que até a gente entende algumas passagens bíblicas. Amém? Eu vou estar falando sobre o contexto histórico de Filipos, vou estar de Filipenses, tá? Eu vou estar falando desde a fundação da cidade de Filipos até chegar no pezinho do apóstolo Paulo, e o nosso colega Léo vai falar sobre o contexto da carta em si. Amém? A minha parte hoje vai ser um pouquinho mais curta, porque o contexto histórico ele é um pouquinho diminuído. Amém? Vamos lá então? Gente, isso aqui que vocês estão vendo, basicamente seria uma ideia de como seria a cidade de Filipos, tá? Isso é uma concepção artística de como seria a cidade, tá? É dito que ela ficava cortada por montanhas, rios. A gente tem aqui o teatro, que é uma herança da fase dos macedônios, da fase helênica. A gente vai ter ela aqui, tá? Então, Vitor, ela era desse jeito, exatamente assim, com essa morada? Não. Isso é com base nos textos históricos que a gente tem até hoje, como ela seria, mais ou menos. Ok? Para ninguém achar que é assim que era Filipos, ela tinha uma curta. Não, isso aqui é o que a gente tem aproximadamente. Amém? Estamos juntos? Hoje está um clima bacana, então não está tão frio. Eu acredito que vão poder levantar a mão. Gente, isso aqui não é um monólogo, tá? Isso é uma aula, não é somente eu que vou falar. Quando vocês quiserem tirar uma dúvida, por favor, levanta a mãozinha, eu com todo prazer vou parar para te ouvir, tá? Isso aqui é uma via de mão dupla, não é uma via única. Amém? Gente, vamos então, para a gente poder compreender a cidade de Filipos, tá? A gente tem que entender onde é que estava ela, para poder compreender a grande relevância que ela tem. Gente, isso aqui é a Macedônia. A Macedônia é uma região, hoje, ela faz parte da Grécia, é uma região da Grécia, do país da Grécia. Mas lá atrás, bem lá atrás, a Macedônia ela era vizinha das regiões gregas, tá? Isso aqui não é a Grécia fica aqui mais para cá, tá? A gente tem algumas ilhas aqui embaixo até aqui. A Macedônia era uma outra região. Isso aqui a gente chama de Península Balcânica, tá? E a Península Balcânica, ou os Balcãs, é o finalzinho da Europa para começar a Ásia, tá? Então a gente tem aqui o Mar Egeu, ele banha a Ásia e ele banha a Europa. Isso aqui divide, é a cerca, é o limite entre o continente europeu e a Ásia. E bem aqui a gente tem Filipos, tá? Que é onde Paulo vai dirigir a carta aos Filipenses. E por que é tão importante eu saber disso? Porque aqui tu vai compreender que o cristianismo ele entra na Europa por aqui. Filipos é a porta de entrada para o cristianismo entrar na Europa e, consequentemente, chegar em outros lugares do mundo. Por exemplo, até a gente aqui na América do Sul. Então, Filipos vai ser a porta para o cristianismo que está se espalhando aqui pela Ásia Menor, se chegar até aqui na Europa. Amém? Até aqui todo mundo entendeu? Sim? Vamos então, como é que se chegou, como é que essa cidade surgiu, gente? Filipos, deixa eu botar rapidinho aqui. Filipos, ela fica na região da Trácia, tá? A Trácia era uma região da Macedônia e os povos daquele lugar, eles fundaram diversos assentamentos, diversos locais. E um deles foi uma cidade que eles chamaram de Crênides, tá? Provavelmente por conta das grandes fluências, dos grandes mananciais que tinham ali. Crênides quer dizer a fonte, em grego arcaico. E esses povos eles vão fundar aquela região, por quê?
É uma região de solo muito bom, então eu posso plantar, posso fazer agricultura, posso plantar, comer o que eu produzo da terra e eu também posso criar animais. Então esses povos eles vão se fixar ali porque é um solo muito bom, eu consigo cultivar e criar animais. Mas outro ponto não menos importante é que a cidade de Crênides tinha nas suas redondezas minas de ouro e prata. É um achado muito importante. A pessoa, você está lá cavando no seu quintal, bate numa pedra, quando você olha é uma pepita de ouro. Olha que maravilha. Então, era uma cidade que ela tinha um solo muito bom e tinha minerais, metais preciosos que deram uma relevância na cidade. E o outro ponto para Crênides é que ela era próxima ao mar. Mas, Vitor, o que é que tem a ver próximo ao mar? Próximo ao mar eu tenho comércio. Então imagina, tu tem uma cidade que tem um bom solo, eu crio animais, eu tenho metais preciosos e eu estou a 13 quilômetros do mar. Eu tenho um porto. O que isso vai dar para a minha cidade? Lucro. Então, a cidade de Crênides, ela não era uma grande metrópole, não era uma cidade absurda de grande, mas o local que ela está é muito importante, porque ela é muito rica em quesitos naturais e geográficos, ok? Até aqui todo mundo entendeu essa parte? Amém? É aqui que as coisas vão começar a mudar, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês nas nossas últimas aulas? Ali a região da Macedônia vai surgir um povo, que são os... Quem se arrisca a falar? Ai, gente, isso dá uma dor no peito do professor, gente. Os macedônios, eles vão começar um período de expansão muito forte, tá? Esse aqui é o símbolo da Macedônia. E quando eu penso em Macedônia, avanço militar, eu penso em quem? Alexandre o Grande, né? O povo associa a ele. Mas quem começou isso foi o pai dele, rei Filipe II, ou Filipe da Macedônia. Filipe ele vai começar a expandir os limites do seu reinado, transformando em um império, e ele vai chegar até Crênides. E o que acontece lá, Vitor? Ele vai varrer as forças militares de Crênides, ele vai tomar ela, e o que ele faz? Ele vai rebatizar. Ele vai chamar ela de Filipos. E o que quer dizer Filipos? Nada mais, nada menos que, a grosso modo, cidade de Filipe. Então, ele toma a cidade de Crênides, ele vence e ele lhe batiza com o nome de Filipos. Então, a Filipos que a gente conhece, ela nasce dessa forma. Até aqui tudo ok? Sim? E aí a gente vai agora pular rapidinho para a fase que a gente mais vai estudar agora, que é a conquista romana, tá? Esse povo que não deixa de aparecer nas nossas aulas. Sempre uma hora ou outra eles vão dar uma pontinha nas nossas aulas. Alexandre o Grande, ele é o filho de Filipe, como eu falei para vocês. Só que o que acontece? Ele expande o reino dele, expande. Ele avança da Grécia até quase bater na porta da China. O cara foi muito longe. Só que o que acontece? Ele acaba falecendo no decorrer, ele falece muito jovem, Alexandre. Só que eles têm que lidar com a dor de cabeça de um grande império sem o seu grande líder. E o que acontece? Alexandre ele tem 4 grandes generais, eles vão quebrar o império em 4 partes, tá? E o que acontece? Mesmo tentando fazer isso, a Macedônia começa a ter uma vertigem, começa a cair, ela começa a perder o poder que ela tem. E quando ela começa a perder o poder que ela tem, uma galera está vindo da Itália. Eu acredito que eu não tenho que falar nem quem é que seja. Mais uma vez, os romanos começam a chegar na porta do pessoal. E eles vão chegar na região ali de Filipos e vão dominar sem muito esforço. Eles vão dominar todos os territórios conquistados pela Macedônia e vão expandir além mais, só que para si, ok? Então, os romanos eles vão conquistar a região de Filipos assim. A Macedônia vai decair e eles vão chegar e tomar toda aquela região, ok? Aqui, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que Filipos, ela vai tomar um outro status na história a partir desse evento, tá?
É por conta disso que Filipos se torna o que ela é na carta de Paulo. A gente vai acontecer aqui a famosa Guerra de Filipos. Qualquer um que vai ler sobre a história de Roma, uma hora ou outra vai se deparar com isso acontecido. É um evento que ele vai dividir a história de Roma no meio. Como eu disse para vocês, lá na aula de Roma, Roma começa como um reinado e vira uma república. Só que chega um ponto que ela de república, ela se torna um império. E esse ponto divisor acontece aqui. O que acontece? A república, na prática, era um monte de aristocrata cheio de dinheiro que queria regalia e poder. Só que o que acontece? O império começa a sofrer um monte de crises e Júlio César está se levantando como um grande líder. E ele começa a juntar todo o poder nas suas mãos. Os senadores vão querer que isso aconteça? Vão querer que um cara assuma todo o poder e mande neles? É claro que não. Então, o que vai acontecer? Vão acontecer uma conspiração para matar César. E eles conseguem matar César. Aquela famosa cena onde eles assassinam César com 23 facadas. Ele fala aquela frase clássica: até tu, Brutus, meu filho. Isso acontece nesse período. César ele é assassinado por todos os senadores, eles tomam 23 facadas, e eles acreditam que fazendo isso, eles vão acabar abafando o poder imperial e a república vai continuar mandando em todo o império. Isso vai dar certo, Vitor? Não. As pessoas tinham um grande apreço pelo imperador. Haviam grandes generais, grandes forças militares que eram fiéis ao imperador, não ao Senado. Isso vai dar uma dor de cabeça gigante. Em resumo, porque isso aqui é muita coisa que acontece, em resumo, os senadores que conspiraram contra César vão fugir de Roma e vão ir para onde? Filipos. Eles fogem para Macedônia e eles fazem um acordo com as legiões romanas que estão lá. Eles falam, ó, fica com a gente que a gente vai beneficiar vocês. O que acontece? Otaviano, que era um filho adotivo de César, ele ascende ao poder e ele se junta com um grande general chamado Marco Antônio e eles vão atrás desses senadores e lá acontece a Guerra de Filipos. A Guerra de Filipos basicamente é isso: as tropas fiéis a César, que foi assassinado, contra as tropas republicanas que apoiavam os senadores. Quem que leva melhor nessa briga aí, Vitor? É Otaviano. Ele vence as tropas que apoiaram o assassinato de César. Os senadores acabam se suicidando, porque eles sabiam que se chegasse na mão dos vencedores uma coisa muito ruim ia acontecer. E a região de Filipos, ela se torna uma região VIP do império, porque ela simboliza a glória do imperador. Então, aquela região onde eu conquistei, onde eu tive a minha vitória, eu vou deixar ser qualquer coisa? Não. Então, ela se torna o que chama de Lus Italicum, que seria a direita de Roma. Vitor, não entendi nada que você falou. Ok, na prática, Filipos era uma pequena Itália. Ela tomou um status de uma região que era como se fosse uma Itália em lugares estrangeiros. Todos conseguiram entender essa parte aqui? Amém? Então, a Guerra de Filipos vai dar à região de Filipos um status político que ela nunca teve antes. Isso divide a história do império, porque aqui começa a fase dos imperadores. Ok? Quantos entenderam essa parte da Guerra de Filipos? Todo mundo? Amém? Gente, qualquer dúvida, levanta a mãozinha para a gente discutir, tá? E, gente, eu lembro que eu falei para vocês sobre estradas romanas, sobre como Roma ela vinha, uma região dominada, ela evoluía aquele lugar. E não tem como falar de Roma, pessoal, sem falar de estradas, tá? Olha como é que era a anatomia, por assim falar, de uma estrada romana. Eles cavavam uma vala bem longa, eles revestiam o leito dessa vala com pedras recortadas, eles depois colocavam uma outra camada por cima de pedra e argila e depois reforçavam com pedras recortadas para poder segurar, tá? Esses recortes que vocês estão vendo aqui era para filtrar água, para que se chovesse a estrada não cedia, ela ficava reta. Por que você está me falando isso, Vitor? Porque isso aqui vai ser vital.
para a propagação do evangelho. E Filipos vai ter uma estrada dessa por conta da guerra de Filipos, que faz com que ela seja uma potência política, tá? Só para vocês verem. Isso aqui são estradas romanas reais, tá? Algumas têm 2.000 anos de idade. Está intacta. Você não vê nenhuma depressão, nenhum declive, ela está retinha. Melhor que muita autoestrada que a gente tem por aí pelo Brasil, não é verdade? Gente, a primeira estrada romana, a Via Ápia, ela está firme até hoje. Isso é muito importante para a propagação do evangelho, ok? Só para vocês terem ideia, essa aqui é a Via Egnatia, ela corta os Balcãs ao meio. Esse pedacinho que vocês estão vendo aqui é a Itália, tá? Ela começa aqui, passa por Filipos e chega na Ásia. É uma estrada que ela corta a Europa e chega na Ásia. Então é muito importante a gente saber disso aqui para compreender como é que se deu a explosão do evangelho. Como é que alguns apóstolos fizeram em meses o que antes ninguém conseguiu fazer. Então, houve uma preparação para eles. Amém? Estamos juntos? Não deixe o sono pegar você, querido. Voltando à região de Filipos, tá? Basicamente, só falando sobre como é que era a relação de judeus e cristãos, é bem rápido que eu vou falar aqui. Não haviam praticamente sinagogas em Filipos. E por que não? O índice de judeus mesmo, era muito pouco. Então, se eu não tenho um número Y de judeus, aquilo não dá o direito de haver levantamento de sinagogas. Então, as sinagogas eram praticamente inexistentes na cidade de Filipos. Embora haja menção de Paulo falar que foi visitar lugares de oração judaico, não há registros de sinagogas naquela cidade. Do contrário, o cristianismo lá avançava. Enquanto o judaísmo era mais fraco, lá o cristianismo ele evoluía cada vez mais. E, gente, vamos chegar num ponto muito importante, que a carta de Paulo ela vai tratar sobre isso, tá? E para compreender melhor essa questão, a gente tem que entender como é que funcionava a pirâmide social de Roma, tá? Roma era uma sociedade estamental. O que é estamental, Vitor? É uma sociedade pautada em classes sociais, tá? Em resumo, gente, tem um bocado. Só que, a grosso modo, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. A gente vai ter os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. A pirâmide social de Roma, ela é quebrada basicamente nesses elementos, nessas fases aqui. Ok? Vitor, tá, e quem é quem? Como é que eu vou entender? Por que um é mais alto que o outro? O que acontece? Vamos lá então. Gente, para a gente compreender a pirâmide social de Roma, tá? Basicamente, o que vocês têm que entender é isso aqui. Quem que eram os patrícios, tá? Patrício, geralmente, eram pessoas que descendiam dos primeiros romanos e eles tinham uma condição econômica muito melhor, tá? Patrício, patrocínio. Patrício, ele vem disso, tá? Então, os patrícios, geralmente, eles detinham os grandes cargos econômicos, grandes cargos políticos. Eles eram a elite de Roma, tá? Aí enchia debaixo deles os clientes. Quem que era um cliente? Era um plebeu que prestava serviço ao patrício. É daí que vem o termo comum, cliente, tá? Eles prestavam serviços aos patrícios e, por conta disso, tinha uma certa relevância social. Então, por conta desse serviço, eles estavam um pouquinho acima da plebe. Os plebeus, quem que eram? É o mais fácil, seriam os trabalhadores, comerciantes, as pessoas que eram livres. Eles eram cidadãos, calma. Os plebeus eram trabalhadores e pessoas livres. Só isso. E, por último, no final, a gente vai ter os escravos. Eles eram praticamente mercadoria, tá? E o que acontecia para alguém se tornar um escravo? Geralmente era eu precisar pagar uma dívida que eu não tenho dinheiro, então eu dou da minha liberdade até eu quitar ela, ou numa guerra, os inimigos conquistados são pegos e eles se tornam escravos. Eles são praticamente animais. Você poderia matar um escravo no meio da rua que nada ia te acontecer. É o nível mais baixo da pirâmide social de Roma. Ok? Pessoal, até aqui todo mundo entendeu? Sim? Amém? Entendendo-se isso, tá? A pirâmide social, eu vou finalizar com essa questão. O direito de cidadania romana. É importante a gente entender isso aqui,
para compreender assuntos que Paulo vai falar na carta. Como é que eu consigo o meu direito de cidadania? É apenas com 3 formas. Primeiro, eu tenho que nascer filho de um cidadão romano, ou eu tenho que fazer um grande serviço, prestar um grande serviço ao império para ganhar a cidadania romana, ou por último, como a gente vê na Bíblia, eu tenho que comprar. E era muito caro eu comprar a cidadania. E o que isso significava? A cidadania romana era dada apenas a uma pequena parcela de toda a população que ficava dentro do império. E o que significava ser cidadão romano? Em resumo, isso aqui: privilégio. Um cidadão romano, ele tinha privilégios que uma outra pessoa estrangeira ou nascida em terras romanas, mas que não tinha cidadania, ele tinha. Então, o cidadão romano era alguém privilegiado, tá? E eu preciso que vocês entendam que ser livre não quer dizer que eu era cidadão. Se eu era um plebeu livre que vivia nas terras de Roma, não quer dizer que eu era romano. Não quer dizer que eu era um cidadão romano, tá? E ser cidadão romano, esses privilégios, que privilégios era esse que eu poderia desfrutar? Eu poderia ter voz ativa nas assembleias. E por que eu vou querer ter voz ativa na assembleia? Isso me dá uma ideia de indivíduo. Eu tenho voz, eu tenho um peso na minha sociedade. Eu posso apelar para César, numa condição jurídica muito pesada. Se eu não tenho para quem recorrer, eu apelo para César. Eu posso concorrer a cargos públicos e também, em um julgamento, a minha causa vai ser melhor avaliada do que um estrangeiro. Se eu sou acusado de roubar na feira, por eu ser romano, vão rever a minha causa. Mas se eu sou um estrangeiro, é cadeia e chicote. Não tem essa questão de rever a causa. Segundo ponto, o romano ele tinha algumas isenções fiscais. Ele não pagava todo o tributo que um estrangeiro pagava. E, por último, ele tinha livre circulação. Poderia ir para o império quando quisesse, viajar entre as províncias, que ninguém poderia barrar ele. Ele é cidadão romano, ele está dentro da pátria dele. Então, por que eu vou impedir ele? Então, basicamente, eram essas as regalias que ele tinha. Regalias econômicas, políticas e ir e vir. Ok? Só que, o que isso ocasionava no povo romano? Um sentimento de ser um povo superior e um povo arrogante. Filipos, por ela ter sido palco de uma grande guerra, era comum você encontrar veteranos de guerra naquele lugar, os famosos legionários. E aquelas pessoas que viviam na cidade, elas se sentiam superiores às que não eram romanas. Então havia um problema de soberba entre as pessoas ali, de se acharem maiorais, melhores, porque eu sou cidadão romano, vocês não são. Logo, eu sou superior a vocês, porque eu sou filho de Roma, vocês são estranhos. Então Paulo ele vai lidar com esse problema na carta, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, basicamente, o direito romano, ele segue esse mapinha aqui, tá? Então, o povo romano, por conta disso, muitos eram xenófobos e com sentimento de superioridade, ok? Então, basicamente, isso aqui é o fundamento histórico da carta, certinho? Digo que vocês aplaudam Jesus agora, amém? Glória a Deus. Passar a vez aqui pro amigão Léo. Graça e paz, boa noite. Tudo bem, irmãos? Tirar essa máscara aqui. Ô, doutor, já posso ficar sem máscara? Estou vacinado. Ainda não? Então vamos continuar com a máscara. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então vamos introduzir então no panorama. Antes de entrar no panorama da carta de Paulo aos Filipenses, eu preciso fazer uma introdução, né? O Vitor já nos trouxe um conteúdo histórico, né? De como foi formada, de como veio a ser a cidade de Filipos. E eu preciso também trazer um conteúdo histórico da igreja de Filipos, tá bom? A igreja dos filipenses, amém? E para isso nós vamos ter que voltar um pouco
atrás aqui na Bíblia e irmos lá em Atos dos Apóstolos. Amém? Põe para nós aí, pastor, por favor. Então nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Mas um pouco antes de entrar no Atos dos Apóstolos, vamos só dar uma olhadinha aqui. Não, pode deixar lá no slide, pastor. A Bíblia nós não vamos acompanhar aqui não, tá bom? Então nós vamos primeiramente ver também qual que é o autor de Filipenses, né? Todas as evidências internas e externas para a autoria paulina de Filipenses são muito fortes. E quase não há dúvida alguma que Paulo e não outra pessoa a escreveu. Está muito alto aí o áudio para vocês ou só para mim aqui? Está alto? Deixa eu só ver se eu consigo afastar um pouco aqui, porque minha voz já é alta. Melhorou assim? Então tá bom. Então não há dúvidas de que foi Paulo que escreveu essa carta. Não há dúvidas, não tem como contestar isso. O livro de Efésios não, está errado ali, gente. Filipenses, eu corrigi, deixei errado. Esta epístola é chamada Pros Filipésios, ou para os filipenses. A igreja em Filipos foi a primeira igreja fundada na Macedônia, ou na Europa, como a gente acabou de ver ali com o Vitor, né? Então, foi a primeira igreja que Paulo fundou ali na Europa. E a gente vai ver esse contexto em Atos 16, do 9 ao 40. Só que se vocês quiserem abrir a Bíblia acompanhando, mas eu vou ditando aqui, vou contar a história, para depois a gente entrar no conteúdo da carta, tá? Se a gente for pegar Atos 15, nós vamos ver que ali teve o primeiro concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, né, dos apóstolos ali para discutir, né, os termos da religião. Estava tendo um problema após os gentios serem evangelizados, que eles não sabiam como que eles deveriam se portar. Como a gente viu na carta dos Efésios, havia uns judaizantes, que eram aqueles que queriam introduzir a circuncisão e a lei de Moisés aos gentios, né? Então eles estavam para discutir isso. E aí, como que nós vamos fazer? Eles vão ter que seguir as nossas leis, eles vão ter que circuncidar também, sim ou não? E esse concílio foi para decidir isso. E aí foi decidido, né? Eles colocaram lá que não precisaria da circuncisão, eles precisariam só pontuar alguns itens, né? E dado isso, eles decidindo isso, o que ocorreu? Eles designaram Paulo e Barnabé e seus ajudantes para poderem levar isso aos gentios. As igrejas que já tinham sido fundadas, né, que Paulo fundou na sua primeira viagem missionária, ele teria que voltar essas igrejas e dizer quais seriam as doutrinas que eles teriam que tomar, né, como os gentios deveriam se portar de ali por diante. Então, Paulo e Barnabé, eles vieram, e aí tiveram aquelas discussões no meio do caminho, por causa de Marcos ali, né, que Paulo não queria que ele fosse mais, porque no meio do caminho da primeira viagem ele havia abandonado, e aí acabou que ele acabou levando Silas consigo para onde ele ia, e Barnabé foi para outra região anunciar também. E aí então, nós vamos ver então a segunda viagem missionária de Paulo. E ela se inicia no capítulo 15, a partir do versículo 41, né? Ele começa então, aqui é a primeira viagem, tá? Só para a gente se situar, vamos dar uma olhadinha na primeira viagem. Essa foi o caminho que Paulo percorreu. Esse foi a parte do mapa que Paulo percorreu. Nós vamos ver Salamina, Pafos, né, na ilha de Chipre, Perge, Listra, Antioquia, Icônio e Derbe. Amém? Então essas foram as cidades. E aqui nós vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo. Aqui nós vamos ver Jerusalém, onde teve o concílio, né, que eu acabei de comentar. E daqui eles saíram e partiram para voltar para aquela parte. Ó, a primeira viagem missionária de Paulo, ele atingiu essa região aqui, tá vendo? A ilha de Chipre, nós vamos Listra, Derbe, Antioquia e a parte da Psídia aqui. Então foi essa região que Paulo percorreu na primeira viagem missionária.
Então, ele voltou para poder trazer, né, a nova doutrina. O que os apóstolos tinham decidido, se era necessário que eles circuncidassem, se era necessário que eles respeitassem as leis de Moisés. Então ele voltou para trazer o veredito que tinha tido nesse concílio. E aí nós vamos ver, se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, lá em Atos 16:1, nós vamos ver que então Paulo e Silas chegam a Derbe e Listra. Eles chegaram aqui, ó. Paulo e Silas chegam a Derbe e Listra. Amém? No verso 3, a gente vai ver que Paulo levanta o seu tão conhecido discípulo chamado Timóteo. Ele encontra Timóteo ali e fala, não, vem comigo. Então ele já coloca Timóteo na bagagem e leva Timóteo com ele. E aí, a partir do verso 4, nós vamos ler que diz assim: e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observado os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vamos lá, olha aqui no mapinha. Passando pela Frígia, tá vendo a Frígia aqui em cima? E a Galácia aqui em cima. Então eles estavam passando por aqui. E aí, eu creio que Paulo queria ter subido para cá para poder pregar e ganhar mais algumas igrejas por aqui, né? Firmar mais algumas igrejas, levar o evangelho nessa região aqui. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de subir para cá. Eles estavam aqui, ó, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. E aí eles estavam indo aqui e eles tentaram subir para a Galácia, mas eles foram impedidos. Na verdade, acho que era vir mais para baixo, né? Vamos lá. O texto diz que, passando pela Frígia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de pregar aqui para baixo. Eles queriam descer e aí eles foram impedidos. Então eles pensaram o que eu tinha dito antes. Pensaram em subir para a Galácia, no versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. A Bitínia fica mais ou menos aqui, mais acima aqui, ó. Aqui no meu mapa não está mostrando, mas a Bitínia ficaria mais ou menos aqui em cima, né, na região da Galácia aqui. Só que aqui diz que eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Olha que legal. Uma hora ele falou Espírito Santo e agora a Bíblia cita o Espírito de Jesus, que são o mesmo. Amém? Então eles foram impedidos. E o 8 diz assim: e tendo passado pela Mísia, desceram para Troade. Então eles fizeram esse caminho, tentaram descer, não conseguiram, tentaram subir, não conseguiram, continuaram indo reto. Porque o Espírito Santo, de alguma forma, não sei o que ocorreu no meio do caminho, eles tentaram pegar um ônibus, não deu certo, o ônibus quebrou, eles tentaram pegar uma carroça para cima, também não deu certo, quebrou, e eles continuaram a sua caminhada indo reto e pararam aqui em Troade. Amém? E aqui nós vamos ver como que a igreja de Filipos ela vai acontecer. Nós vamos ver lá aqui no versículo 9, né, do capítulo 16, que diz que Paulo ele tem uma visão de um macedônio, que dizia para ele passar a Macedônia. Ele está aqui em Troade, e nessa visão que ele tem o varão macedônio, eu creio que deve ter algum tipo de fisionomia, que ele fala um varão macedônio, né, que clamava para ele que ele passasse a Macedônia. Está vendo a Macedônia aqui? A região que o Vitor já nos esclareceu muito bem aí sobre a Macedônia. Então, o sonho dizia o seguinte, para que ele passasse a Macedônia. E aí nós vamos ver que no versículo 12, Paulo entendeu e eles chegam a Filipos. Então eles chegaram a Filipos. Mais à frente, no versículo 14, Paulo está indo para a cidade e ele encontra um grupo de mulheres orando ali à beira de um rio. E aí ele se junta a elas, né, naquele grupo de oração, e eu creio que ele pregou ali para elas. E aí, no verso 14, a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus impeliu o coração de uma mulher que ele se encontrava, que chamava Lídia, né? Essa Lídia ela era uma comerciante ali da região, né? Ela trabalhava com
com tecidos, e com tecidos finos, né? Aqui fala tecidos de púrpura, né? Que ela abastecia os grandes dali, né? Como o Vitor falou para nós aqui no contexto histórico, ali tinham grandes soldados, né? Nós vamos ver que essa região, muitos soldados aposentados foram para Filipos, e ali eles se estabeleceram, amém? Então, essa mulher era muito influente ali em Filipos, né? Não por conhecer os poderosos, mas também financeiramente, porque ela fornecia algo para eles ali que era de grande valor. Amém? Então o Espírito de Deus impeliu ela que ela aceitasse a palavra, né? O versículo 14 diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia, né? Então o Senhor abriu o coração dela para ela aceitar essa palavra. Nós vamos ver depois lá no conteúdo da carta de Filipenses, que Deus ele coloca em nós tanto querer como efetuar. E eu vejo isso claramente nessa passagem aqui, quando ele fala que ele abriu o coração daquela mulher para que ela aceitasse o que Paulo estava pregando ali. Amém? Então ela aceitou. Ela aceitando a palavra ali de Paulo, ela leva Paulo para sua casa. E Paulo também prega para sua família, a sua família aceita e eles são batizados. E aí Paulo ia embora, mas ela falou assim: não, você não vai embora, né? Fica aqui, passa aqui uns dias conosco, fica. E então Paulo aceitou ficar lá. E então Paulo se hospedou na casa dela e todos os dias ele ia para a cidade, ele ia pregar, ele ia falar da salvação. E quando Paulo estava ali pregando, falando da salvação, falando de Jesus para os seus irmãos filipenses ali, havia uma mulher que era adivinha, e ela, por ser adivinha, ela dava muito lucro aos seus senhores, né? E toda vez que Paulo passava por ali, essa mulher falava: ei, esse que prega a salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Então ela ia e falava: eles são servos do Deus Altíssimo. Toda vez que eles faziam isso, até que uma hora Paulo pegou e expulsou o demônio dela. O Paulo expulsou o demônio dela, e aí os seus senhores tinham muito lucro com ela, vendo aquilo, eles ficaram indignados, que eles perderam uma grande fonte de lucro. E eles fizeram o quê? Então eles pegaram Paulo e Silas e levaram aos magistrados da cidade. Levando eles aos magistrados da cidade, eles divulgaram e falaram o que estava acontecendo, falaram que eles estavam fazendo uma bagunça ali, eles estavam tendo costumes que para eles não eram lícitos, né? E que eles estavam fazendo uma ruaça. Então os magistrados pegaram eles e prenderam a Paulo e Silas, né? E aí tem uma passagem muito conhecida por nós, né? Toda essa passagem é muito conhecida, mas nós vamos ver que eles foram parar na cadeia. Eles entreguem ao carcereiro, o carcereiro levaram eles por cárcere, prenderam eles pelas pernas em um poste. A Bíblia nos relata, né, que eles foram presos por um poste ali, e ali eles não conseguiam nem se mexer muito, mas eles estavam na prisão mais profunda que havia naquela cidade, né? A pior cárcere, né? Se a gente for ver uma cadeia, naquele tempo você tinha prisões que você poderia estar livre, como mais à frente nós vamos ver que Paulo também teve uma prisão que ele ficou livre, né? Ele ficava dentro de uma casa, mas ele estava livre, assim, dentro da casa, sem nenhum tipo de algema ou qualquer outra coisa que prendesse. Teriam também as celas, né? Você poderia estar dentro de um quadrado, né? Mas você estaria livre. E tem essa outra prisão que ela é um pouco mais forte, que ele estava preso pelas pernas e preso num tronco, né? Então, Paulo se encontrava naquela situação. E aí nós chegamos nessa passagem onde eles estavam orando a Deus, né? Estavam louvando a Deus próximo da meia-noite, e de repente ocorre um terremoto. E aquele terremoto quebra todas as cadeias ali, abre todas as portas, quebra as correntes que estão nos pés deles. E o interessante é isso, né? Teve um grande terremoto, mas esse terremoto não machucou ninguém ali. O que o terremoto fez? Só abriu as celas e abriu as algemas que estavam nos pés deles. Quando ouviu o terremoto, o carcereiro acordou. E aí ele viu todas as celas abertas e ele fez o que? Ele tentou se matar. E Paulo gritou para ele: Não tire sua vida, nós ainda estamos aqui, né? Ele tentou tirar a vida dele porque ele sabia que se os magistrados, né, os que estavam acima dele, descobrissem que todos os presos fugiram e ele não viu nada, ele com certeza seria morto, e eu não sei qual seria a forma. Então ele preferiu tirar a sua própria vida. Mas aí nós vemos que Paulo fala para ele: ei, não tire sua vida, nós ainda estamos aqui, não precisa tirar sua vida. Então, vendo aquilo, ele entrou,
se ajoelhou ali aos pés de Paulo e Silas e falou: o que eu faço para me converter à fé de vocês? Porque ele viu que eles estavam, mesmo naquela situação, eles estavam louvando e aconteceu tudo aquilo, e aquilo impressionou ele e aquilo ganhou ele, né? E ele falou assim: o que eu faço para que eu possa me converter a seu Deus? Então Paulo explicou para ele, e aí ele foi salvo. Ele falou: não, salva minha família também, precisa ouvir. A família dele também foi salva. Ele pegou Paulo e Silas e levou para a casa deles, limpou as feridas deles, porque eles tinham sido açoitados antes de ser jogado no cárcere. Amém? Então, aconteceu isso. Ele foi lá, limpou, e eles foram salvos. E logo pela manhã, isso foi tudo no período de uma noite, tá? E aí logo pela manhã, os magistrados, não tendo mais nada o que fazer com Paulo e Silas, eles falaram: vamos fazer o seguinte, vamos soltar eles e fala para eles saírem da cidade. Ouvindo aquilo, Paulo falou assim: não, como assim? Depois de fazer o que vocês fizeram comigo, né? Aí a gente vai entrar no contexto que Vitor falou. Eles não eram plebeus comuns, eles não eram cidadãos livres, eles eram cidadãos romanos. Eles tinham direitos. Eles não poderiam ter sido açoitados, eles não poderiam ter sido presos sem antes ter tido direito a um julgamento ou sequer uma explicação, né? Então foi isso que indignou Paulo. Não, depois de vocês terem feito tudo isso, nós, sendo cidadãos romanos, você só manda um carcereiro vir falar para a gente e quer que a gente saia da cidade? Não, eu exijo que vocês, os magistrados, venham falar conosco e nos tire daqui. Então os magistrados, sabendo que eles eram cidadãos romanos, eles ficaram assustados, porque eles poderiam sofrer alguma sanção pelo que eles fizeram com eles, né? E eles mesmos poderiam até ser presos, porque eles cometeram uma injustiça com os cidadãos romanos. Então eles mesmos foram lá e libertaram Paulo e Silas e falaram para Paulo e Silas: não, perdão, creio que eles devem ter suplicado o perdão de Paulo e Silas, que eles não deveriam ter feito aquilo, e pediu que eles saíssem da cidade. Aí Paulo, tendo ouvido isso, saiu em paz, tranquilo, e foi para a casa de Lídia. Lá Lídia os confortou, né? Deve ter cuidado um pouco mais da ferida deles, dado o alimento para eles. E depois disso, Paulo e Silas saíram da cidade. Amém, queridos? Por que eu contei essa história toda para vocês, que está lá em Atos 16? Para a gente entender o conceito de implantação de igreja. Amém? Foi assim, foi essa história que ocorreu para que a igreja de Filipos fosse plantada ou acontecesse, né? Esses fatores foi o que fizeram aquelas pessoas, ao saber dessa história, crerem no Deus Altíssimo e se converterem, e ali então formaram uma igreja. Amém? Então é isso que acontece quando a gente fala assim: plantou a igreja, Paulo plantou a igreja aqui, Paulo plantou a igreja ali, né? A gente entende que Paulo foi lá e mandou alguém, um pastor, e ali aquele lá montou um templo, e aí plantou uma igreja. Não é assim, não é como nos tempos de hoje. Foi diferente, aconteceu toda essa sequência de atos ali, para que aquela cidade cresce e formasse uma igreja que cresce na palavra que Paulo estava pregando. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos partir então para o nosso panorama. Qual que é a época da carta aos Filipenses, né? Paulo escreveu as epístolas do cárcere, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, durante o seu primeiro cárcere romano, que é entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Essa mesmo de Filipenses é datada do ano 62 depois de Cristo. E aqui nós temos o panorama da carta. Essa carta ela é um pouco diferente das outras, né? Como a gente viu de Efésios, que ela tinha duas partes, e depois essas duas partes se dividiam, né? Que ele tinha um começo, um meio e um fim. Essa é um pouco diferente, ele só vem trazendo algumas situações que ele vem lembrando, que vem acontecendo, e ele vai falando, né? Com os acontecimentos. Na primeira parte nós vamos ver, aqui no capítulo 1, nós vamos ter um relatório das circunstâncias. Paulo vai trazer um relatório das circunstâncias que ele se encontrava e demais coisas. E a partir do capítulo 2, nós vamos ver que ele vai ter um tema central, que é a mente de Cristo, né? Vai trazer para que os filipenses, eles se foquem em ter a mente de Cristo. No capítulo 3, ele vai falar sobre o conhecimento de Cristo. Amém?
E no 4 ele vai falar da paz de Cristo. Glória a Deus. Vocês ainda estão aí? Não dormiram com a minha história não, né? Glória a Deus. Amém. Deixa eu beber uma água aqui que a boca secou. Então vamos lá para o capítulo 1 de Filipenses. O relato de Paulo de sua circunstância. No versículo 1 ao 11, Paulo vai fazer uma oração de graças, né? Oração de graças de Paulo. E eu destaco aqui no capítulo 1, o versículo 5. Se vocês estiverem com as suas Bíblias, podem abrir. A partir desse momento, vamos acompanhar com a Bíblia aí, que a gente vai dando uma olhada versículo a versículos. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver a oração de graças de Paulo. E eu destaco aqui o versículo 5, que diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então nós vamos ver aqui que Paulo está orando e agradecendo, porque a igreja de Filipos foi uma grande cooperadora em suas viagens, né? A partir desse momento nós vemos que Lídia, eu creio, né? Não só ela, mas ali era uma cidade, eu creio que muito rica, né? De pessoas com muito dinheiro, de muito poder aquisitivo. E eles patrocinavam, eles ajudavam de toda forma Paulo em todas as suas viagens. Então nós vamos ver que Paulo aqui ele está fazendo uma oração agradecendo pela cooperação dos filipenses. Como e quanto eles têm cooperado no Evangelho desde o primeiro dia até esse momento, até agora. Quando ele fala até agora, é quando ele está lá na cadeia, quando ele está lá em Roma, que ele está preso. Amém? Então ele está preso ali. E ele fala então, até agora, desde o primeiro dia da historinha que eu contei com vocês lá, né, que Lídia acolheu eles, até agora eles têm cooperado e ele agradece por isso. Então, a oração de graças de Paulo, que é o que a gente vai ver no versículo 1 ao 11. Do 12 ao 18, nós vamos ver as aflições de Paulo promovem o Evangelho. E aqui nessa segunda parte eu quero destacar o versículo 13, que diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Amém? Então, a prisão de Paulo, ela contribuiu, né, para promover o Evangelho. Mas como que ela contribuiu? Se Paulo não tivesse sido preso, ele não teria escrito a metade do Evangelho. Porque a metade do Evangelho são cartas, né? Do Novo Testamento são cartas, né? Então metade do Novo Testamento nós não teríamos, se ele não tivesse sido preso. Porque foi escrita quando ele estava preso. Então essas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho, para a expansão do Evangelho. Essas cartas, esses ensinamentos que ele trazia para todas as igrejas que ele ia plantando, elas foram escritas e foram relatadas para nós, e elas vêm até hoje. Então, se ele não tivesse ficado preso, nós não teríamos essa riqueza. E nós vemos aqui também, no versículo 13, que ele fala que foram manifestas para toda a guarda pretoriana. Quando que Paulo ia poder pregar para um guarda ali das prisões onde ele se encontrava? Como que ele ia alcançar aquelas pessoas, né? Então ele fala que ali ele chegou para a guarda, ele pregou para toda essa guarda, e essa guarda com certeza levou para os maiorais ali acima. Amém? Se alguém for tendo alguma pergunta, por favor, alguma dúvida, só levantar a mão. Amém? Versículo 19 ao 26, nós vamos ver as aflições de Paulo exaltam o Senhor. E aqui eu quero destacar o versículo 21, que é um versículo muito top, onde a gente tem que se espelhar mesmo, que a gente tem que entender. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou um grande fã de Paulo. Se for para escolher um personagem, como eu já fiz em cela, quando fala, qual personagem você se espelha, qual personagem você queria ser, eu me espelho, eu olho muito para Paulo, não é que eu me espelho, eu olho muito para ele e queria ser como Paulo, porque Paulo ele foi top demais, né?
Nós vemos aqui no versículo 21 que ele fala assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que leva um cristão a relatar algo assim, dessa forma, afirmar algo assim? Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, né? É uma coisa de doido, né? Eu sou fã dele porque diz, a palavra de Deus nos informa que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e quando ele chegou lá, ele viu coisas que eram inefáveis, né? Que ele não poderia dizer. Ele viu coisas no céu que ele não poderia dizer. E após isso nós vemos Paulo acontecer toda essa sequência de situações, sendo preso, sendo açoitado, sendo apedrejado. Ele é apedrejado, jogado fora da cidade, ele levanta, sacode a poeira, volta para dentro da cidade de novo, prega o evangelho, e aí fala: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que ele viu lá no céu, que não foi possível que ele falasse, mas que o levou a viver dessa forma? Por isso que eu sou fã dele. Eu creio que ele viu algo muito top lá no céu, algo que teria muita importância, que a coisa mais importante que você faz é viver para Cristo. E quando você morrer, aí que você vai ter o lucro do que você viveu, do que você depositou, né? Como se fosse um investimento. Você vai investindo, 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 e depois você colhe o lucro, né? Então viver é Cristo e morrer é lucro. Então essa é a parte que mais me chama a atenção aqui. As aflições de Paulo exaltam ao Senhor. Amém? Vamos passar para o próximo. Versículos 27 ao 30, nós vamos ver a exortação de Paulo aos aflitos. Pois não? Doutor, só um minuto. Só para contextualizar rapidinho dessa questão do viver é Cristo, morrer é lucro, ele tá com uma prisão domiciliar, né? Ele fica 2 anos nessa prisão domiciliar, aguardando uma decisão. Ele está aguardando, ele pede, como ele é um cidadão romano, né? Ele pede um julgamento por César, né? Pelo imperador. E tem que esperar, não é para amanhã, né? Nisso ele fica em prisão domiciliar. Então, ele está aguardando uma decisão que pode colocar ele para morte ou não. Por isso, nessa passagem ele fala: independente do que acontecer, seja minha morte ou não, viver para Cristo, morrer para Cristo. Exatamente, doutor. Ele relata isso, porque ele sabe que ali não era esperado um veredito favorável a ele, que era quase que certeza que teria um veredito que ele iria morrer. Mas ele até relata e fala assim: para mim, morrer é lucro, né? Eu até queria morrer mesmo, porque para mim mais importante é estar com Cristo. Mas para o bem de vocês, importa que eu esteja vivo, porque quando eu estiver vivo, eu vou poder pregar mais o evangelho, poder levar mais pessoas a Cristo, né? Então ele está num dilema, que é como se ele fosse o dilema de Paulo. Ele está num dilema. Ele e agora, né? Viver ou morrer, né? Eis a questão. Para mim é lucro, mas eu estou proposto ao que Deus me propõe nesse combate aí. Amém? Aí vamos para o capítulo 2, versículos 1 a 4, e o tema, né, desse capítulo, nós vemos que é o apelo de Paulo para ter a mente de Cristo, como eu havia falado no nosso panorama, né, a mente de Cristo. Então, Paulo vai apelar aqui para que os filipenses eles tenham a mente de Cristo, e do versículo 1 ao 4 nós vamos ver a exortação de Paulo à humildade. E aí eu destaco aqui o versículo 3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Paulo fala que nada nós devemos fazer por vanglória, né? Uma glória vã, uma glória vazia, né? Mas que a gente deve fazer tudo para a honra e glória do Senhor, tudo para a honra e glória de Deus, que a gente seja humilde, que a gente considere o nosso próximo maior que nós mesmos, né? Que os filipenses pudessem ter esse sentimento, para que assim eles pudessem ter a sua unidade, ela fortificada. Amém? Do 5 ao 16, nós vamos ver o exemplo de humildade de Cristo, né? Paulo vai fazer os filipenses olharem para Cristo
e seguir a humildade de Cristo. E aí eu vou destacar o versículo 13, que diz assim, 5 e 6, depois nós vamos para o 13, o 5 e 6 que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém? Então, olha, mesmo Deus, né? Mesmo Jesus, ele sendo Deus, ele não usou isso para ser autoritário sobre os demais. Como a gente estava vendo, essa igreja de Filipenses, ela, como eu relatei no começo, ela era constituída em grande parte por soldados aposentados que estavam ali. Então, eles tinham ali as suas hierarquias e eles tinham essa posição de querer mandar, né? Então, eles não queriam ser mandados, subjugados. Então, Paulo vem e traz, né, que a gente seja igual a Cristo. Mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou para isso, para subjugar ninguém, né? Mas ele serviu um ao outro. Então, nós vamos ver o exemplo de humildade de Cristo. E eu destaco também o verso 13, que foi aquele que eu falei um pouco antes, que diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, como a gente viu lá na situação de Lídia, né? E o Senhor impeliu ali o coração dela para ouvir a mensagem que Paulo pregava. Vamos passar para o próximo, versículos 17 a 18. O exemplo de humildade de Paulo. 17 diz assim, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então Paulo, não importava para ele se ele iria ser oferecido como um sacrifício vivo ali, né? Ele estaria alegre, porque ele estaria fazendo o que Deus impeliu que nós fizéssemos, né? Ele estava fazendo a parte dele, ele estava depositando, ele estava investindo. Então, para ele não teria problema, isso em favor dos seus irmãos, né? Essa que é a humildade dele. Ele estava considerando os seus irmãos maiores que ele, né? Em favor de vós, né? É o que diz no versículo 17. E ele pede que no 18 que e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém? Versículos 25 a 30, nós vamos ver o exemplo de humildade. Opa, pulei. Falei de Paulo. Versículos 19 a 24, o exemplo de humildade de Timóteo. Lembra do Timóteo? Lá no 16, versículo 3, Paulo encontra ele ali e leva ele na viagem. Ele vai trazer também aqui um exemplo de humildade de Timóteo. E aí eu vou destacar o versículo 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Aqui ele está falando de Timóteo. Ele vai falar de Timóteo, e ele vai estar falando que Timóteo, ele estava se doando por todos os seus irmãos ali. Ele se doava pela obra, não tinha tempo ruim para ele. E aí ele fala, porque todos os outros, eles buscam o que é para benefício próprio, e não o que é de Cristo. Mas Timóteo fazia isso, ele se doava também para os seus irmãos, né? Então nós vemos aí o exemplo de humildade de Timóteo. E aí depois nós vamos ver no próximo, que é o exemplo de humildade de Epafrodito, que está do versículo 25 ao 30. E aí no 30 diz assim, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Epafrodito, ele ficou encarregado de levar as ofertas dos filipenses para Paulo, que estava lá na prisão, né? Então, nessa viagem, para levar esses suprimentos, essa oferta que os filipenses estavam fazendo para Paulo, que Paulo agradece lá no capítulo 1, no meio desse caminho ele contraiu alguma doença, ou ele já estava com alguma doença, e ele chegou lá já se arrastando, né? Aqui nós vemos no versículo 30 que ele chegou bem próximo à morte. Paulo relata que ele chegou bem próximo à morte, mas ele fez isso para poder completar aquela missão que lhe foi dada, que era de levar aquelas ofertas. E aí eles destacam, porque se fosse qualquer outro que tivesse ficado doente no meio do caminho, tinha parado para se tratar. Ele não parou, ele prosseguiu a viagem
e levou aquela oferta que os filipenses fizeram a Paulo. Amém? Alguma dúvida? Doutor? Não é dúvida, mas é só para também ilustrar mais um pouquinho. O Epafrodito é uma figura central nessa carta, porque, na realidade, ele que desencadeia mais ou menos a carta. Ele traz as ofertas lá de Filipos, né? E ele traz as notícias Exatamente. de Filipos. E aí Paulo, além de agradecer na carta, tal, ele dá a resposta sobre o estado de Epafrodito, que ficou doente, né? Então o Epafrodito acaba desencadeando isso tudo. E pelas notícias que ele traz, ele também faz com que Paulo exorte a igreja de Epafrodito, tanto para o bem como para chamar atenção em algumas coisas que estavam erradas na igreja de Filipe. Exatamente, doutor, né? Então, nós vemos aqui, então, Paulo trazendo a igreja para seguir o mesmo exemplo de Epafrodito. Epafrodito foi quem levou essas ofertas até Paulo ali no cárcere em Roma. E aí, ele não só levou as ofertas, mas ele também trouxe um relatório de como estava a igreja lá. Paulo perguntou, e aí, como é que estão meus irmãos lá? E aí depois, mais para frente, nós vamos ver que, além dele vir trazendo algumas correções durante a carta, que é o que a gente está falando aí, de seguir a humildade, porque, com certeza, Epafrodito relatou ali para ele, ó, tem uns caras lá que estão querendo sobressair, né? Tem umas pessoas lá que não estão sendo submissas, não. Eles se acham bambambam, né? E tem alguns que estão querendo pregar o evangelho para ser mais do que o outro, né? E aí Paulo até comenta que, ó, não me interessa qual é o motivo que ele está pregando o evangelho, né? Se é para vanglória dele, se é para qualquer outra situação, o importante é que Cristo está sendo pregado, né? Desde que seja pregando da maneira correta. Não é que quando a gente vê alguém aí crescendo, mas pregando, distorcendo o evangelho, a gente concorde com isso. Mas a partir do momento que a pessoa está pregando o evangelho corretamente, né, não interessa a motivação dele. O que interessa é que Cristo está sendo pregado. Aí a motivação dele vai ser ele com Cristo e ele vai ter que prestar contas. Amém? Então é exatamente isso. Muito obrigado, doutor. Epafrodito foi encarregado também, quando ele foi levar essas ofertas, de prestar esse relatório aí da igreja de Filipenses. E Paulo escreveu essa carta, eu creio que realmente em cima disso mesmo, né? Em cima de dar esses acertos, né, naquela igreja ali. Amém? E logo no próximo aqui a gente vai ver no 4, nós vamos ver que depois ele dá até uma puxada de orelha aí em duas irmãs. Amém? Então nós finalizamos aqui o capítulo 2, vamos para o capítulo 3, o conhecimento de Cristo. Capítulo 3, do 1 ao 9, nós vamos ver que o alerta contra a confiança na carne. E aqui eu quero destacar o versículo 2, que diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Lembra que nós viemos falando, nós falamos lá no panorama de Efésios, falamos aqui também em Filipenses que haviam os judaizantes, né? Os fariseus que se converteram ao cristianismo, mas eles entendiam que os novos convertidos, os gentios, eles teriam que também ser circuncidados e guardar as leis de Moisés. Mas já havia sido estabelecido no concílio que não havia essa necessidade, né? E aí Paulo chama a atenção aqui deles, né? Para que não tivesse essa confiança na carne, porque nós não somos salvos pela carne, nós não somos salvos por sinais, por circuncisão, nós somos salvos pela graça de Deus. Então, que eles deveriam se guardar dessas pessoas, se guardai-vos da circuncisão. Não coloquem as suas esperanças, que a sua salvação depende da sua circuncisão. Então, ele traz esse alerta ali para a igreja nessa parte. Amém? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Pastor Guto, quiser acrescentar algo? Pastor Luciano? Só um minuto, pega o microfone aqui para nós.
Ajuda nós aí. Vou fazer no final, acho que estão trazendo uns insights aí muito importantes. Eu quero fazer um catadão aí no final aí. Amém, amém. Mas se tiver alguma coisa aí que está passando despercebido, me ajuda aí. O doutor está ajudando, ajuda também. E vamos que vamos aprendendo junto. Tá bom? Então, no capítulo 3, ali no versículos 10 a 16, nós vamos ver a exortação para conhecer a Cristo. Exortação para conhecer a Cristo. E eu quero destacar o versículo 14. E Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Então, ele prossegue para o alvo. Né? O alvo dele é Cristo, viver é Cristo. Alvo. Então, Paulo tem um alvo, ele tem um foco. Ele prossegue, eu prossigo para Cristo. Né? Para o prêmio da minha soberana vocação. Olha que legal. É aquilo lá que eu te falei. Ele foi lá no céu, ele viu algo que não podia falar, mas aqui, para mim, ele deu um spoiler, hein, pastor? Pelo prêmio da minha soberana vocação. Prêmio, olha que legal. Nosso Deus é um Deus galardoador, né? Um Deus que gosta de nos dar presente, de nos dar recompensas, né? E aqui a gente vê um spoiler ali no versículo 14, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então eu destaco isso aqui, ó. Exortação para conhecer Cristo, né? Foco em Cristo, vamos conhecer, vamos crescer cada vez mais em Cristo. E aí no 3, 17 ao 21, nós temos também um alerta contra viver para a carne, né? Um alerta contra, né? Para a gente não viver para a carne. E aí eu destaco aqui o versículo 19, que diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Aí, ó, se a gente for olhar um pouquinho acima e ver de quem que ele está falando, ele está falando dos inimigos da cruz de Cristo, né? Que são as pessoas que focam nas coisas terrenas, né? O foco deles, a visão deles estão nas coisas terrenas. Eles não estão pensando nas coisas do alto. Amém? Eles não estão pensando nas coisas do alto. Então, o foco deles estão nas coisas que são da carne, né? São os prazeres deles. E ali Paulo traz essa exortação ali, né? Esse alerta para viver contra as situações da carne. Ele fala qual que é o fim deles, né? O fim deles é a perdição. Amém? Doutor? Microfone para o doutor. É que nesse trecho nessa exortação que eu estou fazendo, tinham dois problemas na igreja. Um era os judaizantes, né, que falavam que você tem que seguir a lei a lei que vai te salvar, né? Ou tem que fazer os princípios da lei mosaica para ser salvo. E tinha os libertinos, que era um pessoal que pensava o contrário. Já que a gente é salvo pela fé, tive fé, beleza, estou salvo, posso fazer o que eu quiser. Me entrego aos prazeres da carne, o que for, porque eu já tenho fé e isso eu sou salvo. E aí ele faz uma exortação com relação a esse pessoal. É isso aí, pastor. É esse pastor. Recebe aí. Doutor pastor. Muito bom, pastor. Oh, pastor não, doutor. Muito bom, doutor. Amém? Passamos pro 4, então? 4, nós vamos ver que o tema é a paz de Cristo. E no versículo de 1 ao 3, nós vamos ver a paz com os irmãos. Nós vamos destacar aquela briga que eu falei, que Epafrodito foi lá e falou: Paulo, ó, as irmãs lá estão numa briga lá, estão numa contenda, e aí aquilo ali está meio que dividindo lá, né? E aí vamos dar uma olhadinha lá? Capítulo 4, 2 diz assim, Paulo falando: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos
nomes estão escritos no livro da vida. Então, ó, Deus pede ali para... o apóstolo Paulo ali pede para que eles ajudem ali, intervenham nessa briga, né? Que apazigue essa briga delas que estão acontecendo ali, né? E que o interessante é que nós mantenhamos a união, né? Nada de briga entre os irmãos, nada de briguinha, nada de contenda dentro da igreja, né? A gente vai trazer para hoje aí. Isso aqui não acontece nessa igreja aqui não, eu sempre quis falar isso. Isso aqui não acontece nessa igreja aqui não, né não, pastor Luciano? É em outra igreja, né? Aqui não tem isso não, aqui todo mundo tá paz e amor, ninguém é nariz empinado pro outro lado. Mas aí, Paulo vem nos trazer que a gente tem que ter a paz com os irmãos. Amém? Versículo 4 a 9, a paz com o Senhor. Esse daqui é muito bom. E aí eu quero destacar o verso 6, nós vamos ler até o 8. O verso 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, e essa é a parte que mais me chama a atenção, que é algo que a gente deve ser norteado, né? Porque o próprio Salomão nos falou, né? Assim como você pensa, assim é, né? Onde está o foco do seu pensamento? Onde está a sua visão, né? O que você pensa, o que você enxerga, tudo que você pensar é the secret, segredo. Já viu isso aí, Vitão? The secret. Assim como você pensar, assim vai ser, né? E aí Paulo nos traz dizendo assim no 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. Ocupem seus pensamentos com coisas boas, ocupem seus pensamentos com coisas positivas, né? Parem de pensar, não vai dar certo, o meu irmão está com briga comigo, o meu irmão, olha, ele está me ignorando, aquele irmão não gosta de mim, né? Trazendo para o contexto que nós estamos falando quase agora. Às vezes você fica pensando nisso, e nem é isso a intenção do seu irmão, mas você está subjugando a intenção do seu irmão e pensando coisas erradas. Então Paulo fala aqui, tudo que é bom, tudo que é boa fama, tudo que é agradável, né? Nisto pensai. Pense em coisas boas, assim como você pensa, assim diz Provérbios. Então, eu acho muito legal, né, essa parte. Mas aí antes, no versículo 6, ele fala que a gente não precisa estar inquieto com nada. A gente tem que estar em paz com Deus. A gente tem que aprender a aceitar. Se a gente está em Deus, aceitar o que Deus tem para nós. Amém? Alguma objeção? Não? Amém? Passemos para o próximo. Versículos 10 a 19. Paz em todas as circunstâncias. Muito bom também. Esse daí tem um versículo mais famoso, né, pastor? Texto fora de contexto? Texto fora de contexto, né? Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós vamos ler o versículo 11, que diz assim, o contexto: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em algumas versões está Cristo Jesus. Amém? Então, a paz em todas as circunstâncias, né? Então, Paulo fala que a gente tem que ter paz em todas as circunstâncias, a gente tem que aprender a confiar em Deus, estar seguro em Deus, e a gente vai conseguir passar, enfrentar e superar todas as situações. Amém? Então, pastor, eu vou precisar de passar o videozinho, aquele videozinho para nós. Então vamos encerrar com ele. E aqui nos versículos 20 a 23 nós vamos ter a conclusão, né, da carta. E aí eu quero destacar também o versículo 22, que diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Olha que legal.
Paulo já tinha ganho todos os guardas ali. Paulo ganhou todos que estavam ali no cárcere com ele em Roma. E ele fala o quê? Que eles estão convertidos e eles também estão saudando a igreja dos filipenses. Olha que legal, né? Olha que legal, olha a importância da prisão de Paulo, né? É tudo desenhado por Deus. Paulo estava preso para poder ganhar o maior número de almas possível. Amém? E eu espero que esteja tudo esclarecido. Eu finalizo por aqui, mas eu quero trazer aquele desenhando também para vocês, né? Agora vai entrar em todos aí, né? Vamos desenhar de novo essa carta rapidinho e a gente vai entender esse panorama mais uma vez. Pode apagar as luzes, pastor. Solta o som. Carta de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental, e essa história é contada no capítulo 16 de Atos. Filipos era uma colônia romana da antiga Macedônia, estava cheia de soldados aposentados e era conhecido por seu nacionalismo patriótico. E assim, Paulo enfrentou resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo. E depois que Paulo partiu, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus continuaram a sofrer resistência e até perseguição. Mas eles permaneceram uma comunidade vibrante, fiel aos ensinamentos de Jesus. Paulo enviou essa carta de uma de suas muitas prisões e por uma razão muito prática. Os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para levar um presente financeiro a Paulo para apoiá-lo na prisão. E Paulo enviou essa carta a Epafrodito para agradecer e fazer muito mais. O conceito dessa carta não desenvolve uma única ideia do começo ao fim, como muitas outras cartas de Paulo. Em vez disso, Paulo organizou uma série de ensaios ou vinhetas curtas e reflexivas. E todos eles giram em torno do centro de gravidade nessa carta, que é um poema no capítulo 2. Ele reconta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. E então, em cada uma dessas vinhetas, Paulo pega as palavras-chave ou ideias daquele poema para mostrar como viver como cristão significa ver sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Então, Paulo abre a carta com uma oração de gratidão e agradece a Deus pela generosidade dos filipenses por sua fidelidade. E ele expressa sua confiança de que a obra transformadora da vida que Deus começou neles continuará em expressões maiores e mais belas de fidelidade e amor. E Paulo então se concentra em sua preocupação óbvia no momento, que é o seu status na prisão. Estar em uma prisão romana não era um piquenique, mas, paradoxalmente, acabou sendo bom para avançar as boas novas sobre Jesus. Então, todos os guardas romanos, os administradores, todos sabem que Paulo está na prisão por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar sobre Jesus mais abertamente. E Paulo está otimista de que será libertado da prisão, mas é possível que ele possa ser executado. E ao refletir a respeito, isso realmente não seria tão ruim, pois, para mim, diz Paulo, a vida é o Messias, e assim morrer seria um ganho. Para Paulo, sua vida no presente e no futuro é definida pela vida e amor de Jesus por ele. E então, se ele for executado, isso significa que ele estará presente com Jesus, o que seria ótimo para ele. E se ele for libertado, isso significaria que ele poderia continuar trabalhando para iniciar mais comunidades de Jesus, o que seria melhor para as outras pessoas. E é isso que ele espera. E observe como sua linha de pensamento funciona aqui. Morrer por Jesus não é o verdadeiro sacrifício para Paulo, mas sim permanecer vivo para servir aos outros. E assim é a maneira de Paulo participar da história de Jesus, sofrer para amar os outros mais do que a si mesmo. Paulo então se volta para os filipenses e pede que participem do exemplo de Jesus, adotando essa mesma mentalidade. Ele diz que a sua vida como cidadãos deve ser coerente com as boas novas sobre o Messias. Então esses cristãos em Filipos estavam vivendo em patriotismo romano, mas o modo de vida deles seria moldado por outro rei, Jesus. E isso pode trazer perseguição, mas eles não devem ter medo, porque sofrer por estarem associados a Jesus é uma maneira de viver a história do próprio Jesus. O que leva Paulo ao grande poema do capítulo 2. Ele é rico em ecos do texto do Antigo Testamento. Especificamente, a história de Adão e sua rebelião em Gênesis 1 a 3 e os poemas sobre o servo sofredor no livro de Isaías. Vale a pena memorizar este poema. É uma versão maravilhosamente condensada da história do Evangelho. Então, antes de se tornar humano, o Messias pré-existia em um estado de glória e igualdade com Deus.
E, ao contrário de Adão, que tentou aproveitar a igualdade com Deus, o Messias optou por não explorar seu status para vantagem pessoal. Em vez disso, ele se esvaziou de status. Ele se tornou humano. Ele se tornou um servo para todos e, mais do que isso, permitiu-se ser humilhado. Ele foi obediente ao Pai, indo para a morte em uma fileira de execução romana. Mas através do poder e da graça de Deus, a morte vergonhosa do Messias foi revertida através da ressurreição. E agora Deus exaltou Jesus como o Rei de todos, concedendo-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que toda a criação reconheça que Jesus, o Messias, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora, essa última afirmação é surpreendente. Paulo está citando o capítulo 45 de Isaías. É uma passagem em que toda a criação reconhece o Deus de Israel como Senhor. O argumento de Paulo aqui é muito claro. No Jesus crucificado e ressuscitado, descobrimos que o único Deus verdadeiro de Israel consiste em Deus Pai e no Senhor Jesus. E assim, para Paulo, esse poema expressa suas convicções sobre quem Jesus é. E faz mais, oferece o exemplo de Jesus como um modo de vida que seus seguidores devem seguir. E é por isso que Paulo imediatamente conta duas histórias. Primeiro sobre Timóteo, depois sobre Epafrodito, porque ambos são exemplos de pessoas que vivem a história de Jesus. Timóteo é como Jesus porque está constantemente preocupado com o bem-estar de outras pessoas mais do que o seu próprio. E Epafrodito, que os filipenses enviaram com o seu presente, arriscou sua vida para servir Paulo na prisão. Ele ficou tão doente que quase morreu tentando ajudar Paulo. Mas Deus teve misericórdia dele e de Paulo, poupando-o da perda de um amigo. O argumento de Paulo aqui é que esses são os tipos de pessoas que estão vivendo e respirando exemplos da história de Jesus e são dignos de serem seguidos. Paulo então se volta para a sua própria história como um exemplo. Então, aqueles cristãos que estavam exigindo a circuncisão de cristãos não judeus, lembre-se de sua carta aos Gálatas. Essas pessoas ainda estão criando problemas para Paulo e continuam lhe recordando de seu próprio passado, quando ele costumava perseguir os seguidores de Jesus, quando ele tentou mostrar sua posição correta diante de Deus por sua zelosa obediência às leis da Torá. Mas como Jesus, Paulo desistiu de todo esse status e privilégio. Ele agora considera tudo isso como imundície, e a palavra que ele usa é, na verdade, muito menos educada. Ele deu tudo para se tornar um servo, como Jesus, e para participar de seu amor sofredor e sacrificial. E ele faz tudo isso na esperança de que o amor de Jesus o leve através da morte e a sair do outro lado para a ressurreição. Então Paulo diz que para os seguidores de Jesus, a sua verdadeira cidadania está no céu, o que para Paulo não significa que todos devemos sair da terra e ir para o céu um dia. Pelo contrário, o céu é o lugar transcendente onde Jesus reina como rei. E ele diz que estamos aguardando ansiosamente nosso Salvador real para descer de lá e retornar aqui para trazer seu reino de justiça curativa e amor transformador para fazer uma nova criação. Paulo então desafia os filipenses a continuarem vivendo a história de Jesus. Ele primeiro se dirige a duas mulheres líderes proeminentes da igreja que trabalham ao lado de Paulo, e elas estão em algum tipo de conflito, e por isso Paulo pede a elas que sigam o exemplo de humildade de Jesus, reconciliem-se e se tornem unidas. Paulo então insta os filipenses a não cederem ao medo, apesar de sua perseguição, para depositar toda a sua emoção e suas necessidades em Deus, que lhes dará paz. E essa paz, diz Paulo, vem concentrando seus pensamentos no que é bom, verdadeiro e amável. Há sempre algo a reclamar, mas um seguidor de Jesus sabe que toda a vida é um dom e pode escolher ver beleza e graça em qualquer circunstância da vida, o que leva Paulo à sua conclusão. Ele novamente agradece aos filipenses por seu presente sacrificial, e ele quer que eles saibam que as suas prisões e tempos de pobreza não são dificuldades. Elas realmente se tornaram seus maiores professores, mostrando que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo da felicidade. É a simples dependência de quem o fortalece. Paulo passou a ver seu próprio sofrimento como participação na história de Jesus. A carta aos Filipenses nos dá uma janela única para o coração e a mente de Paulo. Ele viu toda a sua vida como uma reconstituição da história de Jesus. E é possível sentir sua estreita conexão com Jesus nessa carta. Sua consciência de que o amor e a presença de Jesus são mais próximos do que a sua própria pele. E foi isso que lhe deu esperança e humildade em suas horas mais sombrias. E assim, Paulo nos mostra que conhecer Jesus é sempre um encontro transformador, profundamente pessoal. E esse é o tipo de Jesus que Paulo convida os outros a seguirem. E é disso que se trata a carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Glória a Deus. É isso aí, queridos. Só para frisar, Paulo, após ter passado na sua segunda viagem missionária por Filipos,
ele retorna mais na sua terceira viagem missionária, tá? Então ele ainda tem mais 1 ou 2 passagens por Filipos ainda, tá? Então por isso que ele já conhecia toda a igreja que estava ali. Então ele retornou antes de ser preso e ir para Roma. Amém? Espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje, que tenha aberto mais a sua visão sobre a carta dos Filipenses aí, né? E que tenha agregado algo para vocês. Uma salva de palmas para Jesus nessa aula. Pastor Guto. Valeu, Leozão. Graças e paz, queridos. Vamos colocar em pé. Vamos já preparar nossa oferta. E eu queria só falar 4 insights aqui que me chamaram a atenção na aula de hoje e nos mostra a importância de estudarmos o contexto, como a gente está falando. Então, assim, nós vimos aqui com o Vitor a Estrada Romana. Eu não tinha visto aquele desenho. É muito legal a riqueza de detalhes que a gente está trazendo. Então, assim, Paulo, sendo cidadão romano e tendo aquelas estradas para ele percorrer por toda aquela região, isso contribuiu e muito para que o ministério dele fosse tão expressivo ali em toda aquela região, né? Então, assim, a gente até vê em filmes da Idade Média como as estradas, onde não havia estrada, onde não havia segurança nas estradas, como as estradas eram perigosas, né? Havia muitos saqueadores e assaltantes. E Paulo, estando no Império Romano, estradas seguras, pavimentadas, isso contribuiu para a expansão do Evangelho. Uma outra coisa foi que o Dr. Alf falou a importância de Epafrodito. E se você perceber como a gente está estudando, sempre tem alguém importante para a carta. Então a gente vê que em Coríntio tinha uma irmã chamada Chloé. Foi Chloé que trouxe as informações, né, pastor? Da casa de Chloé, trouxe as informações para Paulo. Paulo escreveu de acordo com as informações. Em Efésios nós vemos Epáfras, trouxe informações sobre a igreja da região ali, Éfesos e Colossenses. E agora nós vemos Epafrodito na carta aos Filipenses. Isso é importante a gente saber que Paulo ele tinha cooperadores, uma equipe ministerial, e também as cartas elas não foram escritas, por mais que inspiradas, através de uma psicografia, né, onde ele recebia ali do nada as ideias, né, mas havia pessoas, ele recebia notícias e aí sim, inspirado, cheio de Deus, ele escrevia para as igrejas. E Epafrodito, como a gente viu no desenho ali, ele quase que ele morreu, né, no capítulo 27, acho que do versículo 27 do capítulo 2, nós vamos ver que Paulo falou que ele adoeceu mortalmente. Então isso também nos chama a atenção de que existiam pessoas dispostas, não somente Paulo, de dar sua vida para o Evangelho, e Epafrodito foi um deles. Uma outra questão também é a generosidade de Filipos. A gente viu hoje que era uma região rica. Lídia foi uma pessoa também que provavelmente tinha recursos, e essa igreja soube usar os seus recursos. Isso é muito importante, né? Porque lá no capítulo 4 nós vamos ver que foi uma igreja muito presente, mais de uma vez, e em uma das vezes somente a igreja de Filipos contribuiu juntamente com o ministério de Paulo. Então isso já é uma ministração aqui de oferta, de oferta, né? A igreja era uma igreja que possuía recursos e ela soube usar os recursos a favor do reino. E, por último, que nós vimos uma carta cheia de gratidão, de alegria, de motivação para uma igreja que estava sendo perseguida. E da onde Paulo escreveu essa carta? De uma prisão. Então olha que exemplo para nós, de nós passarmos, temos alegria em passarmos pelo sofrimento e temos forças que mesmo em situações difíceis de consolar alguém e de motivar alguém. Amém? Esse aí foi os insights que eu recebi aí hoje na aula de hoje. Aprendi muito com os nossos irmãos e que você também possa ir para casa aí com um pouco mais de conhecimento para a glória de Deus. Amém? Vamos preparar nossas ofertas, vamos fazer nossa oração de gratidão. Que Deus continue te abençoando, que você possa continuar crescendo em graça, em conhecimento. E em nome de Jesus tenham células poderosas essa semana para todos nós. As lições estão aqui, amém? Então vamos agradecer a Deus por mais esse tempo precioso e poderoso. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida de cada irmão presente. Obrigado, Senhor, pela vida dos
dos ministros, dos professores, ó Senhor, que agregaram ainda mais conhecimento, para que, junto com essas ferramentas, junto com esses conhecimentos, nós possamos estudar a Tua palavra e receber a Tua verdade, ó Senhor, meu Deus, cada dia mais completa no nosso espírito, no nosso coração, e assim poder praticá-la, Senhor, todos os nossos dias, ó Deus querido. Que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, continuar crescendo contigo nesse mês, dentro dessa carta, que o Senhor possa usar os pregadores, ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar fazendo cada um, Senhor, crescer juntamente no conhecimento da Tua palavra, através do Teu Espírito. Nós oramos, oferecemos a Ti agora as nossas ofertas também, ó Senhor, assim como Filipos, ó Senhor, meu Deus, os filipenses, a igreja em Filipos, eles foram generosos, usaram seus recursos para o reino, para a propagação do Evangelho, que assim também nós possamos ser mordomos, ó Senhor, meu Deus, do Teu reino, da Tua obra, em nome de Jesus. Continue abençoando e prosperando, abrindo portas, suprindo as necessidades dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. E mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém.